Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso último dia da 8ª edição do Congresso Internacional Sustentável. Na noite de hoje, nossos alunos que enviaram os seus artigos científicos, seus resumos, para apreciação do nosso comitê, farão as apresentações. Então, gostaria de dar boas-vindas a todos, boa noite a todos presentes, tanto aqui na Uniensino, em caráter presencial, quanto a todos aqueles que nos assistem nos mais diferentes polos de ensino à distância que temos aí, espalhados pelo nosso Brasil. Então, eu sou o professor Renato da Costa, coordenador do Congresso. Nos dias anteriores tivemos as palestras que estão disponíveis no canal do YouTube, da Uniensino. Vocês podem lá na Uniensino TV acessar as nossas palestras que foram realizadas e estão gravadas lá. Então eu peço a todos que interessados que acessem o canal da Uniensino do YouTube e façam lá a sua apreciação, os seus comentários e assistam, que foram palestras excelentes. Tivemos no primeiro dia 2 doutores da Colômbia palestrando e também um professor doutor da Universidade UNAS do Peru, a qual temos convênio aqui com o Uniensino. Na terça-feira tivemos a presença da doutora Yamila Peralta, da Universidade Mar del Plata, na Argentina, e também tivemos a presença do doutor Eric Mendenez, da Universidade do Equador. Então, mais uma vez, boa noite a todos e vamos dar início à apresentação com a nossa acadêmica Jéssica Galdino de Freitas, que está lá em Recife, né, no Nordeste, nosso país aí, na região Nordeste, e vai apresentar o seu trabalho. Boa noite, Jéssica, seja muito bem-vinda e fique à vontade para a sua apresentação. A palavra é sua. Obrigado. Obrigada, professor Renato. Boa noite a todos e a todas. Eu vou apresentar o artigo Capacitação do Programa Social Energy, fortalecendo empreendedores sociais em São Mateus do Sul. Esse artigo foi escrito por mim, Jéssica Galdino de Freitas, com os meus colegas Bernardo Almeida Mudialiebe e Jason Coelho. E a gente encaixou esse artigo, esse estudo, no eixo temático Educação e Sensibilização para a Sustentabilidade. Trazendo um pouco de contexto, o Programa Social Energy ele surgiu como uma iniciativa de uma empresa chamada PX Energy, que é localizada na cidade de São Mateus do Sul. Ela originalmente era um braço da Petrobras, focado na produção de xisto, na mineração de xisto, e foi vendida, essa parte da mineração de xisto foi vendida para uma empresa canadense. Nesse processo de transição da empresa, de mudança de nome, de mudança de donos, e se tornando, a partir desse momento, uma empresa privada, surgiu a necessidade de desenvolver um programa social para atender as demandas da cidade, até porque faz parte da missão da PX Energy, dar apoio ao desenvolvimento social das comunidades que estão no seu entorno. Então, surgiu essa ideia do programa, principalmente porque membros da cidade, empreendedores sociais da cidade, vinham solicitando diversos tipos de apoio, mas não existia uma estrutura, um programa que pudesse abarcar essas demandas sociais e as demandas de patrocínio, as demandas de apoio que estavam surgindo. E aí, com esse intuito, foi criado o programa Social Energy, que é desenvolvido pela PX Energy, e o que a gente traz aqui para esse artigo não é o programa como um todo, mas principalmente a etapa de capacitação prevista dentro do programa Social Energy. Eu, particularmente, com meu colega Bernardo Almeida Mudialiebe, a gente trabalha muito com consultoria, principalmente com consultoria na área ambiental. Então, trabalhamos junto a diversos fundos que dão apoio, principalmente para o financiamento climático, mas também para o financiamento de projetos com viés social. E o que a gente conhece dessas experiências com o Fundo Amazônia, Fundo Clima, o Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios, é que muitas vezes os beneficiários desses fundos não são preparados para elaborar as suas ideias e propostas de projeto antes que essas ideias sejam submetidas. E dessa forma a gente tem toda uma série de questões que se desenrolam a partir dessa ausência de um apoio para a estruturação das ideias de projeto a serem financiadas. E isso gera problemas ao longo da execução dos projetos, ao final do projeto. Então, como o início de um projeto, da ideia de um projeto é algo muito importante, ter esse apoio, ter uma capacitação,
ter um apoio realmente prático na estruturação das ideias de projeto antes deles serem financiados, aumenta a sua chance de sucesso. Faz com que realmente as ideias sejam melhor estruturadas e que o projeto como um todo possa ser mais bem sucedido. Então, por isso que a gente traz nesse artigo um estudo focado só nessa etapa do programa Social Energy, a capacitação, porque a gente entende que essa capacitação, a forma como ela foi desenvolvida e pensada, tem um diferencial em relação ao que a gente já vê como prática de mercado quando a gente está falando em financiamento, em patrocínio, em apoio a empreendedorismo social. A gente vê poucos casos semelhantes a esse. Muitas vezes em fundos com viés mais comunitários, como o Fundo Podali, por exemplo, que é um fundo focado nas populações indígenas. Nesse cenário, como são fundos menores, focados em populações tradicionais, comunitárias, geralmente existe essa etapa de oficina ou capacitação para a elaboração dos projetos. Mas, de uma forma geral, a gente não vê isso no mercado e vimos como uma oportunidade fazer um estudo para apresentar essa iniciativa, entendendo que ela tem realmente uma chance de aumentar o potencial de impacto do financiamento de empreendedorismo social de uma forma geral. Então, a ideia do artigo é apresentar a estrutura, a metodologia e os resultados dessa etapa de capacitação que faz parte do programa Social Energy, que é uma iniciativa da PX Energy realizada na cidade de São Mateus do Sul, com foco no fortalecimento dos empreendedores sociais. Então, a ideia, né, da formação, da capacitação, era realmente ajudar com que os empreendedores sociais da cidade desenvolvessem ideias de projeto que tivessem um impacto social significativo, mas que também tivesse atrelado e alinhado às demandas da comunidade. Então, a capacitação, ele teve essa capacitação teve esse objetivo de uma certa forma, desenvolver as capacidades dos empreendedores sociais da região, muito mais do que só fazer um processo de seleção de projetos para apoio, para financiamento. Então, muito mais do que um apoio financeiro, é um apoio mais técnico, para que esses empreendedores desenvolvam capacidades voltadas para a elaboração e gestão de projetos e que possam colocar essas capacidades em prática até mesmo em outras fontes de financiamento que não o próprio programa Social Energy. Esse foi o objetivo da capacitação e o objetivo do artigo é falar um pouco mais sobre essa experiência. E aí a pesquisa se destaca por abordar realmente um projeto que foi executado de forma prática, focado no tema do empreendedorismo social. De uma certa forma, essa pesquisa contribui dentro do campo da educação para a sustentabilidade, porque mostra iniciativas diferenciadas de apoio ao empreendedorismo, de apoio ao financiamento de projetos sociais, indo muito além do financiamento em si e contribuindo efetivamente com capacitação, acessos a recursos e utilização de uma metodologia efetivamente participativa. Essa capacitação, ela foi realizada de forma presencial na cidade de São Mateus do Sul, e ela foi uma capacitação de uma semana, onde esses empreendedores sociais tiveram a oportunidade de realmente fazer uma imersão no tema da elaboração de projetos. Não só a elaboração, mas também um foco num viés voltado para a gestão desses projetos. Então, desde o primeiro dia, eles foram recepcionados com conceitos e técnicas de elaboração de gestão de projetos, e logo em seguida, logo após o compartilhamento desses conhecimentos, era feita a aplicação prática de cada um desses conhecimentos que estavam sendo apresentados, para que eles pudessem estruturar cada um a sua ideia de projeto. Então, desde a construção da ideia, né, do escopo do projeto, que a gente usou a ferramenta do modelo de resultados, até mesmo a construção do orçamento, do cronograma do projeto, da matriz lógica do projeto com indicadores, metas, riscos. Então, a gente fazia sempre uma troca de conhecimento atrelada à aplicação prática deste conhecimento para a estruturação da ideia de projeto de cada empreendedor. E essa experiência foi muito rica. A gente traz a ideia das metodologias participativas ou metodologias ativas de ensino, porque realmente a capacitação foi pensada e executada dessa forma, de forma que os empreendedores pudessem colocar em prática, junto com o apoio direto dos instrutores, os conhecimentos que estavam sendo ali compartilhados.
e, ao mesmo tempo, eles puderam ter a oportunidade de compartilhar conhecimentos entre si. Então, em muitos momentos, os empreendedores sentavam juntos para testar a sua ideia de projeto com um coleguinha que estava do lado. Então, de uma certa forma, a gente ajudou a estruturar, além desse desenvolvimento de capacidades, além de realmente apoiar financeiramente um desses projetos, a gente também traz esse benefício de estruturar realmente um networking, né, uma rede colaborativa e uma troca entre os empreendedores sociais da cidade de São Mateus do Sul. Então, essa pesquisa tem relevância nesse sentido, porque traz uma solução inovadora e prática para um problema que é concreto, né? Como que os empreendedores sociais idealizam seus projetos, com ou sem o apoio da instituição que está financiando o projeto. Então, isso é um problema real, essa dificuldade de escrever projetos para submeter a possíveis apoiadores, financiadores, é um problema concreto, e, de uma certa forma, a ideia de ter uma capacitação ajuda a gente a solucionar esse problema. E, de uma certa forma, também nosso artigo está alinhado à agenda de ESG, principalmente focada na questão do pilar social que compõe essa agenda. Como referencial teórico, a gente traz a questão do empreendedorismo social, além disso, a questão da gestão de projetos sociais, com esse viés social, a gente traz a lógica da cadeia de valor do empreendedorismo social, e também traz o viés do desenvolvimento de capacidades, que foi um dos focos principais da capacitação. Não só ter projetos melhor estruturados e que atendam à demanda da sociedade, mas que nesse processo de construção os empreendedores pudessem desenvolver essa habilidade e aplicar essa habilidade, inclusive, em outras situações. A gente viu isso de forma prática, os empreendedores sociais utilizando as ferramentas que a gente apresentou para eles em outros projetos e sendo premiados, por exemplo, por esses projetos que foram desenvolvidos com as ferramentas aprendidas. Então, mais do que o financiamento, aqui a gente tem a oportunidade realmente de desenvolver capacidade nesses empreendedores. A metodologia de pesquisa utilizada foi o estudo de caso, e a gente também utilizou a metodologia 6D de aprendizagem para poder desenvolver a capacitação. Essa metodologia é uma metodologia de desenvolvimento de capacitações e formações. Ela já era aplicada pela PX Energy e a gente trouxe como parte da capacitação, aplicamos essa metodologia também e faz parte do arcabouço teórico desse artigo. Como resultado, já a gente teve uma superação da meta estabelecida, de inscritos principalmente. Tivemos muitos interessados em participar da capacitação, foram 76 candidatos. Desses candidatos, 30 foram selecionados para a capacitação, considerando alguns critérios previstos no edital, como idade, formação, mas principalmente a ideia de projeto. Então, a gente considerou o impacto, o potencial de impacto das ideias apresentadas e os 30 empreendedores com as melhores ideias de projeto foram selecionados. Desses 30, 27 concluíram a formação. Isso foi uma fragilidade do nosso processo. A gente entende que nas próximas oportunidades, talvez faça sentido a gente ter um número um pouco maior de selecionados, porque entre você selecionar a pessoa e a pessoa realmente participar da capacitação, pode ter um gap, um distanciamento. Então, a gente teve essa perda aí na conclusão da formação e, consequentemente, não tivemos 30 projetos submetidos, mas 23 projetos foram submetidos, representando 85% dos concluintes do curso submetendo seus projetos. Uma das coisas que a gente percebeu nesse processo também é que nem todos os empreendedores se sentiram seguros para submeter a sua ideia de projeto naquele momento. Entenderam a relevância da capacitação, aprenderam muito nesse processo, mas sentiram que ainda precisavam elaborar um pouco mais as suas ideias de projeto, e aí, consequentemente, a gente teve essa perda também entre a quantidade de empreendedores que concluíram a capacitação e a quantidade de empreendedores que submeteram seus projetos. Como eu falei, a capacitação foi estruturada numa semana, com uma carga horária de 40 horas, onde a gente abordou os temas de planejamento, orçamento, meta e indicadores, e na semana seguinte, na segunda-feira da semana seguinte, eles fizeram uma apresentação das suas ideias de projeto para o comitê avaliador. Essa experiência de apresentar no último dia da capacitação para os instrutores
E na segunda-feira da semana seguinte, para o comitê avaliador, também foi muito rico e muito construtivo para que esses empreendedores pudessem receber feedbacks, ajustar suas ideias de projeto antes da submissão. Foi realmente uma experiência. Por sinal, a empreendedora que acabou ganhando o apoio financeiro da PX Energy foi uma empreendedora que, na hora da apresentação para os instrutores, teve muita dificuldade. E aí a gente teve que usar algumas técnicas de apoio emocional mesmo, e trazer algumas ideias de como que ela poderia se soltar mais na apresentação, para que na semana seguinte ela conseguisse realmente fazer a apresentação para o comitê avaliador, porque ela ficou muito nervosa. Então, nesse processo de aprendizado, ela cresceu muito. Quando ela apresentou o seu projeto para o comitê avaliador, ela apresentou de uma forma brilhante, colocando em prática algumas ideias que a gente trouxe para ela, e conseguiu receber o apoio financeiro, foi a grande selecionada para receber o apoio financeiro do programa Social Energy. Então, a gente entende que esse acompanhamento mais individual de cada um dos empreendedores, estar do lado, trazer clareza com relação às ferramentas, com relação às metas, ter um suporte técnico efetivamente ali junto com o empreendedor, fez toda a diferença para o sucesso e para que as ideias de projeto submetidas fossem as mais adequadas possível. E aí a gente teve alguns cuidados também, porque algumas pessoas tinham dificuldade no uso de Excel, de PowerPoint. Então, a gente também trouxe esse nível de conhecimento para os empreendedores, ajudando a entender como essas ferramentas funcionam. Então, vai muito além de só gestão de projetos ou elaboração de projetos. A gente teve esse cuidado de, por exemplo, ter computadores disponíveis, caso o computador de alguém desse algum defeito ou tivesse alguma dificuldade, para que todo mundo tivesse em pé de igualdade para competir por esse apoio a ser financiado pelo Programa Social Energy. E, como falei, a capacitação foi uma das etapas do programa, ela foi a segunda etapa, focada realmente no desenvolvimento de capacidade dos empreendedores e para que as propostas que fossem enviadas na etapa 3 tivessem o melhor estruturadas possível. Nessa etapa de seleção dos projetos, a gente usou técnicas multicritério, então a ideia é que a gente faça outros artigos explicando um pouco mais sobre essa experiência, mas o foco desse artigo foi nessa segunda etapa, que é a etapa de capacitação em elaboração de projetos. E aí a gente fez um resumo de quais foram os principais desafios e as principais boas práticas que a gente identificou ao longo da capacitação. Então, ter empreendedores sociais que pudessem se dedicar uma semana inteira à capacitação e que tivessem acesso a notebook, que soubessem usar os softwares como PowerPoint e Excel, que é o nosso item 5 dos desafios, foi algo realmente limitador em alguns sentidos. Mas a gente conseguiu superar alguns desses desafios. Garantir que todos os 30 participantes selecionados passassem pela capacitação e submetessem seu projeto também foi um desafio. A gente acabou ficando com 23 projetos submetidos e não 30. A seleção dos alunos com escolaridade, idade e área de atuação diversificada também foi um desafio, porque a gente tinha empreendedores que eram extremamente bem capacitados e tinham facilidade de lidar com as tecnologias e as ferramentas envolvidas na elaboração de um projeto, e outros que tinham menos conhecimento e tinham mais dificuldade, precisaram de um apoio maior. Então, essa diversificação, de uma certa forma, foi um desafio para a gente também. Há necessidade de os participantes estarem alinhando seus projetos com as instituições que eles representam. Então, muitas vezes, eles não eram os tomadores de decisão dentro da instituição, da ONG, da cooperativa em que eles atuavam. Então, eles tinham que, de um dia para outro, ficar trocando com os demais colegas das instituições em que eles atuavam, para poder fazer qualquer tipo de ajuste no escopo do projeto. Então, de uma certa forma, isso representou um desafio também. Além disso, os empreendedores adotarem as metodologias que a gente trouxe de gestão de projetos, deixando às vezes um pouco de lado as metodologias que eles já conheciam de partida, também foi um desafio. A gente usou, por exemplo, a ferramenta do modelo de resultados, que não é uma ferramenta tão comumente utilizada na gestão de projetos, mas é muito comum o seu uso para projetos que buscam captação de recursos externos. Então, usar essa ferramenta também para quem já conhecia uma EAP, por exemplo, foi um desafio abrir mão da EAP para usar o modelo de resultados.
Como boas práticas, a gente definiu critérios claros com relação à quantidade de vagas, a proporção entre homens e mulheres, então a ideia é que tivessem 50% de homens e 50% de mulheres. A gente teve mais mulheres do que homens da turma, e a escolaridade também, tudo isso estava claro no edital, e isso facilitou. Além disso, a gente também criou métricas para cada uma das fases, quantidade de projetos, pessoas a serem inscritas, selecionadas, capacitadas, projetos elaborados, projetos submetidos. A gente tinha metas para poder acompanhar esses indicadores ao longo da execução das inscrições e da capacitação. A gente fez um formulário de inscrição com base nos critérios do edital, que facilitou o nosso processo de seleção dos capacitados. Fornecemos recursos com bom espaço, alimentação, equipamentos, tinham notebooks disponíveis para quem precisasse, pendrive também, e kits de boas-vindas para poder recepcionar esses alunos e deixar eles bem motivados com o programa como um todo. A gente fez um contato individual com os alunos para confirmação de presença, por e-mail, por WhatsApp. Ao longo da capacitação, a gente fez um atendimento individual com cada aluno para sanear dúvidas e fazer qualquer ajuste necessário nos projetos ainda dentro da capacitação. A equipe da Pesquisa Energy fez um acompanhamento da capacitação desde o primeiro dia até o último. Foi contratada uma equipe de registro audiovisual para que pudessem ter fotos e vídeos da capacitação. A gente elaborou material sob medida, conforme a metodologia do Programa Social Energy, então todas as ferramentas que foram pensadas e usadas na capacitação são ferramentas que foram previstas e pensadas para o programa, então de forma totalmente alinhada entre o programa e a capacitação em si. Aplicamos várias técnicas de aprendizado, como exposição dialogada, vídeo, apresentação, exemplo, aplicação prática. Fizemos um alinhamento constante entre os instrutores e a equipe do programa social para que a gente fizesse qualquer tipo de ajuste ao longo do caminho, e foi elaborado um plano de comunicação que permeou desde a primeira etapa até a última etapa do programa Social Energy. E para conclusão, a capacitação demonstrou que é possível promover transformação local significativa por meio do fortalecimento, principalmente de capacidades dos empreendedores sociais. Dessa forma, a gente mostrou que é muito mais eficaz quando você integra teoria, prática e suporte técnico contínuo. Muito mais do que um financiamento, né, uma fonte de financiamento, o programa Social Energy também é uma oportunidade de desenvolver capacidades e conhecimentos e desenvolver o empreendedorismo social na cidade de São Mateus do Sul. Muito obrigada, desculpe ter passado um pouquinho do tempo previsto. Muito obrigada a todos por assistirem à apresentação do meu artigo e fico disponível para qualquer dúvida. Obrigado pela sua participação, agradecemos aí a sua muito interessante a sua pesquisa, né, o seu trabalho. Esperamos que você consiga avançar cada vez mais com seus estudos, com as suas pesquisas. Em nome da 8ª edição do Congresso Internacional Sustentário, eu agradeço aí, em nome de toda a direção e dos professores, enfim, dos cursos em geral, pela sua participação, pelo seu empenho, dedicação. Espero que você avance cada vez mais com a pesquisa científica, que é muito importante para o nosso país, né? Lamentavelmente, nós temos pouquíssimas pessoas que se dedicam à pesquisa científica e que têm interesse, manifestam interesse por ela. Então, eu deixo aqui os meus parabéns. O seu material vai ser devidamente formatado dentro dos padrões da norma BNT e ficará disponível lá, acessível na nossa biblioteca, nos anais da 8ª edição do Congresso Internacional Sustentário. Muito obrigado, um grande abraço. Jéssica Galdino. Até mais. Então, pessoal, aqueles que estão aí enviando materiais, aqueles que enviaram seus artigos científicos, nós agradecemos sempre a iniciativa, tendo em vista que uma instituição de ensino superior, ela se faz por meio da pesquisa, do ensino, da extensão. Então, é fundamental que todos vocês participem, sintam-se estimulados, né, a enviar trabalhos científicos, pesquisem. Nós temos grupos de pesquisa científica dentro da instituição de ensino. Aliás, pessoal, tem um recado muito importante para todos vocês. Nós estamos disponibilizando, né, aí para vocês saberem o edital, né, que estará à disposição nas salas de aula, para vocês participarem. Serão selecionados 5 alunos para participar do grupo de pesquisa em gestão, sustentabilidade e inovação, ao qual eu sou o coordenador. Grupo de pesquisa esse vinculado ao CNPq. Então, é o Conselho Nacional de Pesquisa, né, do nosso governo federal brasileiro. Então, é importante que vocês acessem lá o edital. Nós estamos aí oferecendo uma oportunidade para todos que entrarem, inclusive com um subsídio
muito interessante para aqueles que participarem, aqueles que forem selecionados, evidentemente, serão 5 vagas ofertadas. Então procurem aí no Jacad, na plataforma Jacad de vocês, acessem com o seu login e senha, verifiquem lá que está o informativo, o edital de chamamento, ele está aberto desde o dia de ontem, dia 19 de agosto, e vai se encerrar no dia 2 de setembro. Então lá vocês terão a oportunidade de ler o edital, verificar as condições para a sua participação, e aqueles que forem selecionados, eu farei uma entrevista via Google Meet com os candidatos, né, aqueles que se inscreverem, e 5 serão selecionados. E a instituição de ensino está oferecendo aí um subsídio, né, para aqueles que participarem. Enfim, vocês vão encontrar lá a nossa reitoria, está aí possibilitando a todos que ingressem nesse universo da pesquisa científica, e ainda por cima, durante um período aí de 6 meses, vocês vão encontrar no nosso edital, vocês terão aí um benefício muito interessante, uma oportunidade muito interessante. Eu tenho certeza que vocês vão se interessar e vão participar conosco. Então é uma oportunidade única, é um projeto que eu estou trabalhando no meu pós-doutorado em Portugal, mais especificamente no Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal, e cuja minha orientadora se ofereceu de uma maneira muito gentil para que pudéssemos desenvolver um grande projeto em conjunto com os estudantes aqui da Uniensino. Então, aqueles que passarem, que forem contemplados, terão a grande oportunidade de fazer parte de uma pesquisa em nível internacional. Tá? Lá nós trabalhamos o CITUR, que é o maior centro de pesquisa em turismo e sustentabilidade da Europa. Então, os estudantes que forem selecionados, além de receberem um apoio da Uniensino, né, vocês vão encontrar lá, não vou antecipar muita coisa, quero que vocês façam a leitura do edital e tudo aquilo que lá está presente, para que possam se adequar ao que nós estamos ali solicitando. Vocês estarão fazendo parte de um grupo de pesquisa internacional. Vão participar aí de processos de coleta de dados, vão selecionar materiais, vão ter a oportunidade de conhecer uma pesquisa qualitativa na prática, como se faz uma pesquisa de caráter qualitativa, documental, né, e vão fazer parte aí das nossas futuras publicações científicas. Então eu deixo esse recado muito importante a todos aqueles que tiverem aí o interesse, tenho certeza que terão, então faço o convite abertamente, irão compor o meu grupo de pesquisa científica e terão aí acesso, né, nós teremos encontros com professores de Portugal, via online, Google Meet ou Zoom, obviamente, e que vocês irão aprender muitas coisas, conhecer a perspectiva, né, da Europa, como se faz um trabalho, qual é a concepção que você tem lá em Portugal, por exemplo, né, do manejo dos dados, da coleta, seleção de dados, e principalmente como se constrói, né, o aspecto metodológico de uma pesquisa científica em caráter internacional. Então, nós sempre convidamos a todos. A universidade, pessoal, uma instituição de ensino, ela não se faz tão somente em sala de aula, com conteúdos dos professores, né, com apresentações. É preciso, sim, que vocês se envolvam cada vez mais com o ensino, com a pesquisa e com a extensão. Então, a instituição de ensino está sempre oferecendo a vocês. A Uniensino, pessoal, ela está sempre disponibilizando para vocês alternativas. Então, acessem a plataforma do Jacad, verifiquem as informações que estão lá disponíveis a todos vocês. Converse com os professores em sala de aula, com seus respectivos coordenadores. Eles estão sempre disponíveis para muito bem orientá-los. Então, procurem, façam parte desse universo que é tão importante. Então, eu deixo esse recado especialmente para o meu grupo de pesquisa científica, o qual nós vamos estar aí oferecendo essas 5 vagas e essa oportunidade para que vocês possam aí participar e conhecer o universo tão interessante que é da pesquisa científica. Alguns podem até perguntar, mas puxa vida, é tão importante assim para a minha carreira? Veja, pessoal, determinados concursos públicos na esfera municipal, estadual e até mesmo federal, em certos momentos, no seu edital de chamamento, está lá contemplado sim a possibilidade de você ter uma pontuação por uma publicação de um artigo científico, de um capítulo de livro, ou até mesmo de um livro. Então, isso é um diferencial competitivo em nossa carreira profissional. Quanto mais conteúdos você tiver, quanto mais recheado for o seu currículo, melhor para a sua corrida empresarial, a sua corrida, né? Você que pode ser um empreendedor, você que pode prestar um concurso público, você que pode querer ingressar na carreira da docência, você vai verificar com seus próprios professores e também coordenadores
o quanto eles estão aí se dedicando com publicações, com participações em congressos nacionais e internacionais, e certamente vocês se sentirão aí motivados a participar desse universo como um todo. A nossa 8ª edição do Congresso Internacional Sustentar, ela, nesse ano de 2025, trouxe a temática da economia circular. A economia circular nós chamamos de uma metodologia, um modelo, né? Porque o que acontece? Nós estamos vivendo um modelo de produção linear, que é o de extrair, produzir e descartar. Então, as corporações mundialmente, elas extraem, elas processam e descartam materiais, os resíduos que nós chamamos, né? Não estou aqui falando de resíduo orgânico, estou falando de resíduos gerados no processo produtivo, né? Que são descartados e que podem muito bem retornar à cadeia produtiva. Então, a economia circular, ela traz para nós os 5 R's. Tá? Um deles é o repensar. Os nossos palestrantes, na segunda, no dia 18 e 19 de agosto, trouxeram aí na sua experiência, no seu conhecimento, muita informação em relação a isso. Ou seja, a necessidade do repensar o modelo produtivo das organizações. Ou seja, vamos extrair menos matéria-prima da natureza e vamos reaproveitar muito mais dos resíduos que são gerados. Tá? Então, a mudança de pensamento é fundamental para o conceito da economia circular. Depois nós temos também o chamado ecodesign, o redesenhar. As empresas estão já com uma mentalidade de desenhar, produzir o layout, tá, de determinados produtos, o design, que sejam produtos que possam retornar futuramente à cadeia produtiva. Ou seja, que nós possamos envolver nas empresas, nas indústrias de cosméticos, eletroeletrônicos, de brinquedos, enfim, não importa. Que nós possamos fazer com que os nossos produtos retornem efetivamente à cadeia produtiva. Nós temos ainda a questão, pessoal, né, você repensa, você trabalha com ecodesign, ou repensar, ou refazer, e você tem lá a questão do reduzir. Reduzir o quê? A produção ou até mesmo o consumo das pessoas. Aí eu diria que é um grande desafio, porque nós somos altamente consumistas e somos muitas vezes induzidos a isso por meio do marketing, da publicidade e propaganda. Então é fundamental que também a sociedade como um todo se conscientize de que, evidentemente por meio das próprias empresas que precisam criar essa sensibilização, que as pessoas compreendam a necessidade de consumir menos. Mas esse é um grande desafio que ainda se arrastará por muitas décadas. Temos aí a questão também inclusive pensando, né, em mudar hábitos, usos, costumes, etc., que tem a ver com o comportamento de compra do consumidor. Aí nós entramos na questão da própria reciclagem, né, da reparação, por que não tratarmos dessa maneira, o reparar, o reutilizar, mas a reparação, ela entra principalmente na discussão dos produtos eletroeletrônicos, o recondicionar. Recondicionar produtos eletrônicos, por exemplo, para que eles tenham aí uma vida útil muito maior, prolongando a vida útil desses produtos e evitando que se extraia mais matérias-primas da natureza e que essas matérias-primas, né, acabem cada vez mais se esgotando, né, porque elas são finitas, ou seja, têm um fim próprio, né, elas vão terminar, elas vão se encerrar logo, logo. Então nós não temos aí muita expectativa para diferentes tipos de matérias-primas que temos no nosso planeta. E a reciclagem por si só, né, o reciclar, lembrando que existe a logística reversa, que às vezes as pessoas confundem nesse contexto. A logística reversa é uma ferramenta, um instrumento, porque muitas vezes nós não conseguimos, né? O ideal seria o quê? Que uma embalagem de vidro retornasse à cadeia produtiva e se tornasse uma nova embalagem de vidro. Uma garrafa plástica, uma nova garrafa plástica. Um pneu, um novo pneu. Mas, se isso não é possível, porque existe evidentemente a contaminação, existe a má separação dos resíduos, né? Às vezes a qualidade daquele resíduo não propicia um novo processo, né, de cadeia produtiva, mas nós podemos reciclar. E muitas vezes um pneu pode se tornar um capacho para banheiro, por exemplo. Pode se tornar aí alguma coisa na casa, pode se tornar algum tipo de material diferenciado, né? Pode se tornar asfalto, por exemplo.
Uma embalagem de vidro, por exemplo, ela poderia tornar-se uma nova garrafa de vidro, mas se não for possível, pode-se pensar em uma outra utilização, o plástico, o alumínio, o metal, o cobre, o papel, entre outras coisas. Então, se não há condição de retornar em 100% à cadeia produtiva, como o produto de origem que foi, que ele possa ser utilizado de uma outra maneira. Então, pessoal, é preciso que nós comecemos a repensar o nosso modo de agir, de fazer e colocar em prática as nossas ações voltadas ao meio ambiente, à sustentabilidade. Mas, é claro, existe o papel do poder público. De nada adianta a sociedade corretamente separar se o poder público não disponibiliza caminhões para coleta seletiva, se o poder público não disponibiliza contenedores nas vias públicas para a correta separação e destinação de materiais, se não existem cooperativas de reciclagem, as quais empregam muitas pessoas, gerando emprego e renda para pessoas que muitas vezes não têm uma outra oportunidade, outro trabalho, mas que lá desempenham uma função essencial. Separar, né? Separar, agrupar os produtos, os resíduos, e que posteriormente são vendidos para outras empresas que vão dar destinação correta a este material. Hoje no Brasil, mais ou menos, nós temos em torno de mais de 7 mil e alguma coisa cooperativas espalhadas aí, o que é muito pouco, porque elas, além de gerar emprego e renda, contribuem diretamente para a preservação do meio ambiente, evitando que esses resíduos possam estar nas vias públicas, por exemplo. Então, é necessário que exista coleta, que existam empresas que tenham essa função, essa expertise, que os municípios ofereçam condição para isso e que se criem mais cooperativas que façam esse trabalho. Além de estarem colaborando, estão gerando emprego e renda, como já mencionei, e principalmente auxiliando, né, que esses produtos possam, ao ser adquiridos por outras indústrias, outras empresas, retornar à cadeia produtiva. Então, pessoal, são recados importantes, são informações necessárias e que vocês podem muito bem pensar em projetos, em TCCs, trabalhos de conclusão de curso, por que não? Apresentações em congressos, seminários. Né? Então, estejam sempre atentos a essa questão global que está aí. Nós temos a COP30 agora, que vai ser realizada em Belém. Vocês estão acompanhando aí certamente nas redes sociais, na televisão, nos jornais, na internet. A grandiosidade do evento e a responsabilidade que o Brasil tem para com o mundo exterior. Então, é preciso fazer a lição de casa. Todos nós, com responsabilidade, separando, agrupando, né, e auxiliando, fazendo com que a sociedade como um todo possa se transformar. Porque sem a transformação cultural e educacional, não é possível que nós consigamos aí reverter essa situação. Para aqueles que são céticos, que duvidam, né? Que dizem que não há, que os problemas que estão aí não são reais, não são verdadeiros, certamente estão enganados, porque já existem muitos estudos científicos que comprovam, sim, os efeitos nocivos, prejudiciais à natureza, ao meio ambiente, que são responsáveis pelo aquecimento global e principalmente, né, destruindo a nossa fauna e flora, que tanto sofre. Só para vocês terem uma ideia, na Espanha, por exemplo, na cidade de Valência, existe uma pesquisa científica que comprova que os golfinhos, por exemplo, né, no mar, estão tendo enormes dificuldades na captura de peixes, estão sendo obrigados, só para vocês terem uma ideia, vocês podem verificar isso na internet, no Google, em sites de busca, e vão encontrar um trabalho científico brilhante que biólogos especialistas estão fazendo no mundo todo, mas especialmente na Espanha, de que os golfinhos estão morrendo pelo fato de terem que mergulhar em profundidades cada vez maiores para procurar o seu alimento, para se alimentar. Isso tem afetado, pessoal, tem afetado os pulmões dos animais, a resistência desses animais, e eles estão muito mais suscetíveis a serem atacados por tubarões, né, e acabarem, evidentemente, se ferindo ou até mesmo morrendo. Isso também está impactando na reprodução dos golfinhos. Vejam como é um ciclo, é uma cadeia, né, que envolve uma série de coisas, e isso tem a ver com o quê? A pesca predatória, a poluição em alto mar, né, dejetos jogados por navios, por barcos, por indústrias, que são levados por correntes marinhas e vão poluindo os oceanos.
fazendo com que esses animais eles estão sendo afetados, né, na sua natureza, no seu habitat, na sua reprodução, na sua alimentação e, consequentemente, na sobrevivência da espécie. Muito bem, teremos ainda mais apresentações. Peço a vocês apenas 5 minutinhos de intervalo e já voltamos. Obrigado, pessoal. Olá, pessoal. Enquanto aguardamos aqui mais uma apresentação que será feita, mais um recado importante. Mais uma vez, lembrando a todos vocês que está sendo disponibilizado nas salas de aula e também no Jacad. Acesse o seu Jacad. Lá é o nosso portal de comunicação. Você encontra informações, você encontra orientações da secretaria acadêmica, dos coordenadores, enfim. Estejam sempre aí ligados, né? Acompanhem os recados que estão lá para vocês, para que depois vocês não percam oportunidades como esta. Estamos oferecendo agora, está sendo aberto o edital de chamamento, aí, oportunidade, para que vocês possam fazer parte do grupo de pesquisa em gestão, sustentabilidade e tecnologias, a qual eu sou o coordenador desse grupo de pesquisa. A Uniensino está oferecendo aí uma grande oportunidade para que vocês possam aí fazer parte desse grupo e também está oferecendo aí uma oportunidade ímpar a todos, não somente para que tenham acesso a um projeto de pesquisa em nível internacional, como eu já falei, está sendo feito por um intermédio do Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal, o qual eu faço o meu pós-doutoramento em marcas territoriais sustentáveis. E nós estamos aí com 5 vagas, disponibilizando 5 vagas para aqueles que se interessarem. Acesse lá o edital, confira direitinho os pré-requisitos para que você possa compor esse grupo de pesquisa. Estaremos aí fazendo uma entrevista via Google Meet e selecionando 5 estudantes, 5 acadêmicos que se interessarem em fazer parte do grupo de pesquisa. Vocês vão encontrar lá informações muito interessantes. A Uniensino está disponibilizando aí toda a sua estrutura para isso e vocês participarão de reuniões online via Google Meet ou Zoom com professores de Portugal, diretamente de Portugal, onde terão acesso aí a novas metodologias de pesquisa, a um conhecimento diferenciado e farão parte aí de um projeto em nível internacional. Lá nós trabalhamos com o CITUR, que é o maior centro em atividade de pesquisa em turismo sustentável de toda a Europa. Então, você que se interessar, você terá disponível nas salas de aula a informação do edital, acesse, confira, verifique lá se você atende às condições que estão lá muito bem descritas e venha fazer parte desse grupo de pesquisa. Vocês irão conhecer de perto, né, com profissionais experientes, todo um processo metodológico diferenciado. Vamos trabalhar com a pesquisa de caráter qualitativa e vamos pesquisar aí marcas territoriais sustentáveis. É o nome do nosso projeto. Iremos fazer um comparativo, né, aqui no estado do Paraná, dos 399 municípios paranaenses e fazendo uma relação, estabelecendo uma relação com Portugal. Vocês terão aí acesso a novas metodologias de pesquisa, de ensino, trabalharemos aí com planilhas, trabalharemos aí com análise documental, dentro do conceito da análise qualitativa, faremos análise de conteúdo, enfim, é uma oportunidade ímpar para vocês, para todos vocês se interessarem em navegar nesse universo da pesquisa científica. E poder aí, né, colocar no seu currículo Lattes que você faz parte de um projeto de pesquisa como esse, um projeto voltado aí à identificação de potenciais marcas territoriais sustentáveis no estado do Paraná. Para vocês terem uma ideia, isso é um conceito extremamente novo, que surgiu a partir dos estudos da minha orientadora, que está lá no Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal, que está fazendo essa parceria muito importante com a nossa Uniensino. Veja bem, a Uniensino disponibilizando a você acesso a uma parceria dessa na Europa, para que você possa aí avançar nos conceitos de pesquisa, de ensino, ter a oportunidade de conhecer professores internacionais e, evidentemente, nas nossas reuniões você vai aprender a cada dia mais sobre como se trabalha esses conceitos e a importância. Porque é um conceito novo, marcas territoriais sustentáveis no nosso Brasil. Existe um livro publicado no ano 2018, o qual a minha orientadora que lá está, foi a precursora desse tema no Brasil, e que certamente, a partir do momento que isso possa se espalhar, né, ganhar corpo, percorrer diferentes estados brasileiros, municípios brasileiros, isso irá se tornar, num futuro muito próximo, né, em algo extremamente necessário para que cidades, estados,
regiões, comunidades, enfim, até mesmo o país possa se beneficiar de ter um selo, um certificado, né? Um diploma, vamos dizer assim, de marca territorial sustentável. Então fica aí aberto o convite a todos vocês que venham participar. Acompanhem nas salas de aula, já está sendo disponibilizado aí o edital para vocês. E mais uma vez reforço, no Jacad, você que não costuma acessar, acesse o seu Jacad, verifique lá as informações que estão. Acompanhe as nossas redes sociais, pessoal. Acompanhe as nossas publicações no Facebook e também no Instagram. Lá vocês podem encontrar todas as informações necessárias. O nosso marketing está todo o tempo, todo instante, colocando lá informações, né, trazendo para vocês lá, por meio da nossa publicidade, por meio da nossa mídia social, as principais informações da nossa instituição de ensino superior. Então, convido a todos vocês, acessem também as nossas redes sociais, acompanhem as informações que estão lá disponibilizadas, pessoal. Os nossos vídeos, os nossos recados, os vídeos que foram feitos pelos nossos coordenadores da Uniensino, que estão lá trazendo, né, informações importantes dos nossos cursos de graduação. E eu também sou o coordenador dos cursos de pós-graduação da Uniensino. Então, vocês podem entrar no nosso site, acompanhar as informações que estão lá dos nossos cursos e tirar dúvidas em relação ao seu eventual interesse para um curso de pós-graduação, um MBA ou coisa do tipo. Então, fica aí o recado para que vocês participem e acompanhem, pessoal. Estejam cada vez mais presentes, né? Nós precisamos estreitar esse relacionamento. Então, sempre nos colocamos à disposição e a Uniensino está, sim, sempre disponível por meio dos seus professores, coordenadores, reitoria, vice-reitoria, direção acadêmica, direção geral, todos os nossos setores e departamentos, sempre aí de prontidão, esperando esse contato para que possam muito bem auxiliá-lo. Eu também me coloco à disposição, vocês vão verificar lá no meu e-mail corde.internacional@querouniensino.com.br, que é o meu e-mail de contato, o qual estarei recebendo aí as inscrições daqueles que se interessarem em fazer parte do nosso grupo de pesquisa e investigação. Aliás, temos 5 vagas, pessoal, então não perca tempo. As inscrições iniciaram ontem, dia 19 de agosto, e se encerrarão no dia 2 de setembro, até às 23h59. Portanto, corra lá, leia o edital, verifique se você atende os pré-requisitos e participe conosco. Nós iremos também orientá-los, aqueles que forem selecionados, aqueles que farão parte do projeto de pesquisa, a criarem o seu currículo Lattes. Para quem não sabe, o currículo da plataforma Lattes é aquele currículo que nos identifica enquanto pesquisadores, professores, né? Aqueles que estão interessados aí na docência, por exemplo, precisam ter o seu currículo cadastrado na plataforma Lattes. Esse é o primeiro passo para quem tiver interesse aí na área científica, na área acadêmica. Muitos de vocês talvez ainda não tenham conhecimento disso, mas sabem muito bem que quando você vai pesquisar o seu professor, você entra lá na plataforma Lattes e verifica o currículo deste professor. Nesse caso, você também precisará ter o seu currículo, o qual nós iremos aqui durante os nossos encontros, daqueles que fizerem parte do grupo de pesquisa, orientá-los, ensiná-los na criação de um currículo Lattes. E assim, lá você terá cadastrado o seu projeto, a sua pesquisa conosco e o resultado de tudo isso. Lembrando também que durante esse grupo de pesquisa, nós teremos a oportunidade da elaboração de um livro. Estaremos desenvolvendo um e-book que será publicado pelo Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal, e será divulgado tanto na biblioteca, no site da Uniensino, aqui, quanto no site do Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal. Veja que oportunidade ímpar que você está aí, está chegando às suas mãos, está chegando perto de você essa oportunidade, então não perca tempo. Entre lá, verifique os itens necessários, os critérios, envie o seu e-mail para corde.internacional@querouniensino.com.br aos meus cuidados, professor Renato da Costa. Tenho certeza que você terá uma oportunidade muito grande de desenvolvimento da sua carreira profissional e fará parte de um projeto de pesquisa em nível internacional. Já imaginou o seu nome e sobrenome lá numa universidade em Portugal, na Europa? Já imaginou pessoas na Europa fazendo uso do e-book, do capítulo do livro, enfim, dos nossos materiais e citando os nossos nomes e sobrenomes em pesquisas futuras? Então, pessoal, uma oportunidade muito grande
e deixar o seu nome e o seu sobrenome aí registrado, né, na história, enfim, nas pesquisas científicas voltadas ao tema Marcas Territoriais Sustentáveis, no qual trabalharemos os 399 municípios paranaenses em comparação a Portugal. Olá, pessoal, retornamos aqui do nosso breve intervalo e teremos uma apresentação para lá de especial. Em primeiro lugar, parabenizando os acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo que estão aqui e se disponibilizaram a enviar seu resumo científico para nós. Temos aqui a presença, todos irão se apresentar e fazer os seus comentários. Eu vou passar a palavra agora à professora Catiane, do curso de Arquitetura e Urbanismo, a qual fará aí as apresentações e daremos sequência aqui na nossa 8ª edição do Congresso Internacional Sustentar. Obrigado a todos os presentes. Professora, por gentileza. Boa noite. Nós temos aqui hoje uma proposta um pouquinho diferente. Nós iniciamos o nosso projeto como um abrigo social. A intenção do abrigo social são praticamente 2 anos de estudo, de levantamento de dados. E o tema do nosso artigo é a utilização de embalagens Tetra Brick assépticas como isolante térmico para a confecção de mantas sociais. Então, a nossa ideia inicial era proporcionar abrigos sociais, né, que é o APEM. Mas o abrigo social ele precisa praticamente de 600 unidades de caixas Tetra Brick e o tempo hábil que nós teríamos para arrecadação antes do Congresso não seria o suficiente para produzir em escala. Até porque não seria somente o processo de arrecadação. Mas, além do processo de arrecadação, tem o processo de confecção, que é confeccionado pelos alunos de Arquitetura e Urbanismo. E também, além disso, todo o estudo em cima disso, em questão de relacionado ao material e relacionado em questão à quantidade. O professor Jasomir, que é o nosso coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo, também participou de todo esse processo. Então, a mudança alterou de abrigo social para manta térmica. A manta térmica, na verdade, ela utiliza 28 unidades. Então, nós conseguimos beneficiar 21 vezes mais pessoas com a manta do que o abrigo. Tá? Então, a princípio, iniciamos com a manta. Quem sabe, futuramente, nós tenhamos o abrigo aí nos próximos congressos, né, como referência também. Então, a manta térmica ela surgiu como forma do quê? Como forma de beneficiar não somente a sustentabilidade, né? Porque quando trata-se de embalagens Tetra Brick, são embalagens acartonadas, essas embalagens elas são geralmente descartadas de formas inapropriadas devido às camadas dela. Então, elas precisam ter as camadas separadas para que se tenha o devido descarte, a devida reciclagem. Isso faz com que elas sejam descartadas de formas inapropriadas ou muitas vezes descartadas junto com material orgânico. Então, além da parte da sustentabilidade, que nós reutilizamos essas embalagens, nós também trabalhamos com a parte de conscientização. Por quê? Porque a parte da conscientização para a população é muito importante, porque vai beneficiar principalmente pessoas em estado de rua, pessoas que sofrem com o frio, com as baixas temperaturas e que podem ser beneficiadas com um material que todo mundo tem em casa e que nós, cidadãos, podemos ter como um diferencial produzindo em escala para beneficiar esse povo. Se cada um fizer né, uma única unidade será o suficiente para que nós possamos ter mais pessoas utilizando esse material. O nosso objetivo inicial do projeto é justamente a conscientização da população e também dos órgãos públicos com relação à reutilização de materiais que são utilizados em grande escala, né? A caixinha, né, a Tetra Brick, ela é uma delas, o volume dela é muito grande e esse manejo dela, feito de uma forma correta e com maior aproveitamento para outros usos, vai ajudar muito, principalmente na questão da sustentabilidade, né? Então, no nosso projeto, a gente está utilizando esse material como a base, né, para uma confecção de objeto de apoio social. Esse material ele vai ser utilizado na fabricação de mantas térmicas,
que serão distribuídas para a população em geral em situação de vulnerabilidade. O objetivo dela seria um isolamento térmico, então, principalmente aqui na nossa região, que o frio é muito intenso, né, e também no calor são temperaturas altas, ele acaba auxiliando ali no isolamento térmico, tanto como base, né, na cobertura ali do solo, para ajudar nas baixas temperaturas principalmente. A ideia é fornecer esse material para desafogar um pouco os órgãos públicos que sim têm práticas de ajuda com a população no geral, mas a gente imagina que não seja o suficiente, né? Então vem como uma forma de apoio. Podemos ver a relevância desse artigo aqui como algo tanto social como sustentável. Em Curitiba, a gente contabilizou, em 2024, cerca de 3.600 moradores de rua. Apenas 1.350 foram atendidos pelos FAES, o que nos mostra a quantidade de moradores de rua que ainda enfrentam essa exposição climática. E em Curitiba, a gente tem essa variação climática muito alta. Indo para a parte ambiental, a gente pode ver a carência das caixas de leite. Ela é um material que é difícil de reutilizar e muitas vezes ele é descartado de forma inadequada. Então, utilizando um material que muitas vezes não ia ser utilizado e trazendo para um âmbito social, podemos contribuir juntos socialmente e ambientalmente com um projeto muito importante para um local. As principais teorias envolvidas nesse projeto seria a sustentabilidade e a reutilização dos materiais com descarte indesejado, a conscientização acerca da ajuda social aos menos favorecidos, proporcionando também o reconhecimento à causa, a utilização de embalagens que pudessem proporcionar a isolação térmica e o fácil armazenamento, também a metodologia de higienização, arrecadação, de montagem e a de distribuição também. Nós temos a composição da embalagem escolhida, que é a Tetra Brick. Então, ela é revestida com papel cartão, sendo 70% dela. Ao meio, temos polímeros, que também ajudam na proteção contra a umidade e na unificação do papel cartão com o alumínio. E o alumínio, que fica na parte interior dela, parte de dentro, que ele protege contra o oxigênio e a luz. E também ele serve como um bom condutor de calor. Bom, o projeto ele se iniciou com o desenvolvimento de um abrigo social, porém, por questões de arrecadações, quantidades e a questão do tempo, nós acabamos optando pela manta térmica, pela questão da umidade, pela questão da temperatura, pela questão da quantidade também e da questão de transporte. Bom, aqui está algumas imagens de todo o processo da manta térmica até a finalização dela. Na primeira imagem, temos elas devidamente cortadas e higienizadas. Na segunda imagem, já temos as caixinhas de leite coladas. Então, para esse processo foi usado apenas o ferro de passar e um pedaço de tecido de algodão. E para essa aderência, acabamos deixando um espaço de 1 centímetro a 1,5 centímetros para que essa aderência colhe, a caixinha colhe e não solte. Então, o processo é basicamente isso. Deixa o espaço entre 1 a 1,5 centímetros, coloca o pano, passa o ferro de passar, deixa ali agindo por alguns minutos. E é basicamente isso. Na terceira imagem dá para ver ali mais a questão da borda. Então, são tiras de TNT. A borda está ali presente para dar
tanto o acabamento quanto a resistência, deixar a manta térmica mais resistente. E ali na última imagem é a manta já pronta, colada com velcro, para ser mais fácil de transportar e poder levar para qualquer lugar. Conforme o projeto visto, essas mantas, além dessas pessoas conseguirem deitar em cima delas, elas podem ser usadas como vedação das paredes e dos tetos. Isso trazendo uma sustentabilidade maior do clima para as pessoas. A fixação feita pelas mantas nas paredes é feita com o grampo tipo C, bem simples e fácil de encontrar, trazendo assim uma sustentabilidade de custo baixo para as pessoas e trazendo um acústico muito melhor. Então, nos encaminhando para o final da apresentação, a gente viu que as caixinhas, por se tratarem de um material aluminizado, ela tem um processo de reciclagem mais complicado. Não impossível, mas é complicado, porque ela possui camadas. E cada camada possui sua própria individualidade, né? Então, o papel feito para revestir a caixinha, os polímeros para fazer aderência entre o papel e o alumínio feito para fazer a impermeabilização da caixinha, para que o líquido não estrague o papel, né? O nosso projeto ele visa mudar esse destino final da caixinha, que provavelmente seria descartado inadequadamente, e ao mesmo tempo beneficiar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, em situação de rua, né? Porque a pessoa vai poder se beneficiar das propriedades térmicas que esse material oferece se ele for utilizado para confeccionar a caixinha. A pessoa vai poder utilizar para deitar sobre a manta vai impedir com que o frio suba até a pessoa, mantendo o calor dela e também se cobrindo com a manta. Mas antes ela tem que se cobrir com os outros cobertores antes e colocar a manta por cima para que assim ela mantenha a temperatura corporal. Pensando nisso, todas as mantas confeccionadas serão doadas para uma instituição FAS para que ela possa realizar a distribuição dessas mantas de uma forma mais eficiente. Somente para fechar, então, a nossa apresentação, a FAS, aqui em Curitiba, é a instituição que faz o acolhimento das pessoas em situação de rua. Tá? Então, além da prefeitura, além dos nossos órgãos governamentais, nós, como cidadãos, podemos também fazer a nossa parte. Tá? Então, a caixa de leite, a caixa de suco, a caixinha Tetra Brick, todo mundo tem em casa. Então, eu não tomo leite, mas eu tomo suco. São 28 unidades. Eu vou apresentar para vocês aqui como que ela chega para vocês. É a caixinha tradicional, a caixinha de leite tradicional, a tampinha dela também participa de vários projetos sociais, então também pode ser uma forma de benefício. Então tem a caixinha tradicional, a caixinha que todo mundo tem em casa, só vai higienizar ela primeiramente, vai preparar ela de forma adequada para que possa ser feita a colagem. A colagem ela vai ser feita uma sobre a outra, tá? De forma com que seria o mais apropriado 4 unidades na largura por 7 de comprimento. Então, a média de tamanho, porque a gente fala média porque cada fornecedor trabalha com uma caixinha diferente. Então, a média ela vai ficar em torno de 90 por 1,90. É basicamente uma cama de solteiro. Então, confortável para quem vai estar utilizando esse material. E, por último, nós temos aqui a manta já pronta, né? A manta ela vai ser colada com o velcro, tá? Ela vai ser a unificação de todas as unidades das caixinhas. E o TNT ele vai dar a sustentação para que essas caixas não soltem com tanta frequência. Alguns arremates eles são feitos com cola quente, tá? Então, para que a gente tenha uma resistência maior. E depois do uso, consegue-se enrolar novamente, fazer o fechamento dela de forma adequada para que a pessoa que estiver utilizando, então a pessoa em situação de rua, ela consiga carregar de forma compacta esse material e reutilizá-lo no dia seguinte. Tá? Então, assim, essa iniciativa ela já foi tomada de outras formas em outros estados
E o fato de utilizar o ferro de passar em casa, nós utilizamos menos material ainda para a confecção dela. Então, é somente um ferro de passar, um tecido com uma gramatura de no máximo 3 milímetros em algodão e as embalagens que normalmente nós descartamos, né? Muitas vezes descartamos de formas inapropriadas. Então, são coisas que todo mundo consegue produzir em casa. Então, eu consigo produzir, quem está em casa consegue produzir e os alunos produzirem em escala. E essas mantas que foram confeccionadas pelos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo serão doadas para a FAS, a princípio, justamente para que eles façam a distribuição adequada para os mais necessitados. Então é isso, nós agradecemos a oportunidade e agradecemos a apresentação. Muito obrigado à professora Catiane e os acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniensino. Excelente iniciativa, excelente material, apresentação. Se quiserem, podem abrir mais novamente para o pessoal ver, por gentileza. Meus parabéns ao professor Gesomiro Uba Filho, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo. Professora Catiane, meus parabéns. Vocês, 6 acadêmicos que estão aqui. Olha que maravilha, pessoal. Aquilo que conversamos sobre a logística reversa, circularidade, né, da economia circular. Falamos, né, que muitas vezes não necessariamente a própria caixa de leite retorna ao ciclo produtivo, à cadeia produtiva, em forma de uma nova caixa de leite, que é o que a economia circular geralmente assim pede, né, anseia, deseja. Mas aqui um grande exemplo da logística reversa, ou seja, isso está beneficiando pessoas, está minimizando, diminuindo o possível impacto ambiental que essas caixas de leite poderiam ter, na verdade, no rio, no córrego, no mar, no oceano, nas ruas, vias públicas. Então, os meus sinceros e profundos parabéns aí ao curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniensino. Olha só, dando show na 8ª edição do Congresso Internacional Sustentar. Meus parabéns a vocês 6, professora também pela condução do trabalho, pela orientação. E digo a vocês que são privilegiados estarem aqui hoje apresentando seu material para os nossos tantos polos que estão aí no Brasil. Nós tivemos a apresentação de Recife, tem aluno da Bahia, tem aluno de Natal, temos aluno do Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina assistindo, vários deixando comentários aí no nosso YouTube, e vocês estão muito de parabéns. É um orgulho muito grande, eu digo aqui em nome da Uniensino, peço aí respeitosamente a autorização da nossa reitoria para falar em nome dela, mas eu agradeço sim em nome da reitoria também, porque é fundamental que vocês acadêmicos se envolvam nesses trabalhos. Olha que benefício, né, professora? Para a sociedade. É um exemplo prático de benefício à sociedade paranaense, sociedade curitibana. Meus parabéns a todos vocês. São merecedores aí do nosso aplauso. Obrigado, viu? Parabéns. Olá, pessoal. Boa noite. A esse congresso que está sendo proposto pela Uniensino. Meu nome é José Evaristo, eu sou auditor e gestor ambiental, tá? Trabalhei durante 15 anos no setor corporativo, mais precisamente na parte de bancos, e hoje ajudo empresas a conseguir o objetivo do ISO 14001, que é a parte que é proposta nesse meu trabalho, na verdade, que é o conceito ESG, tá? Vou falar um pouquinho do meu trabalho. Vocês estão escutando bem aí? Sim, pode só aumentar a sua tela, por gentileza, para nós, seu slide? Se puder aumentar, colocar em modo de apresentação, melhor. Não está chegando, não? É que ele está no modo pequeno, né? Você pode aumentar ali embaixo daí no modo apresentação, e daí ele já vai ficar completo a tela aqui, sem problema. Tá certo. Só um minutinho aqui, bem rápido. Eu falo de Recife, tá? Eu sou auditor e gestor ambiental aqui. E trabalho nessa área fazem 4 anos. E eu estou aqui para contribuir com vocês um pouquinho sobre minha experiência nessa área, tanto na corporativa como na parte ambiental. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui agora. Só um segundo. Muito bom, parabéns aí. Um abraço a todos aí, da sua região, sua cidade, do estado aí como um todo. Grande e forte abraço aqui, seus amigos da Uniensino. Pronto, vamos lá falar um pouquinho sobre o ESG corporativo, tá? Um pilar estratégico para a sustentabilidade e o valor de longo prazo.
O eixo temático da apresentação é o conceito ESG e a compreensão do ESG corporativo. Fique à vontade, José Evaristo, fique à vontade aí com a tua apresentação, tá bom? Pode seguir em frente tranquilamente, sem problemas. Tá, tranquilo. Pronto. O objetivo do artigo é aprofundar a compreensão ESG do corporativo e o papel fundamental na promoção da sustentabilidade, explorando como a integração de fatores ambientais, sociais e de governança na estratégia de negócios, não apenas gerando valor de longo prazo para empresas, mas também contribuindo ativamente para a construção de um futuro mais sustentável e equitativo. A relevância na pesquisa. Este artigo foi elaborado com base de revisão bibliográfica, exploratória e qualitativa. O processo da pesquisa envolveu busca e análise de literatura relevante sobre o conceito ESG e seus pilares, ambiental, social e governança, e o impacto de sua integração estratégia corporativa. Foram consultados artigos científicos, livros, relatórios e organizações de pesquisa, as publicações de consultorias especializadas no tema, abrangendo um período de tempo que permite contextualizar a evolução do conceito desde suas origens até tendências mais recentes. Tá? A gente trabalha muito nessa parte com como é que a gente faz uma consultoria ESG para uma empresa corporativa. A gente trabalha com uma matriz de materialidade, que é um sistema de itens que as empresas a gente se baseia em alguns tópicos para considerar a qualidade da empresa sobre a questão ambiental. E tenta enquadrar as mesmas no processo, para poder conseguir a certificação, tá? Tá por aí, tá tudo bem? Estão escutando bem? Pessoal? Sim. Pessoal? Fica à vontade. Pronto. O artigo tem como objetivo identificar os principais autores e teorias de que fundamentam o ESG como imperativo estratégico para a sustentabilidade e a criação de valor de longo prazo. A análise focou na compreensão dos elementos que compõem cada pilar, nos vetores que impulsionam a adoção ESG no cenário empresarial atual e nos desafios e oportunidades decorrentes dessa transformação. Tá? As empresas que já tiveram e já têm o foco Isso aqui que eu estou passando agora são resultados que foram informados pela Deloitte esse ano, tá? São resultados da implantação do ESG nos modos de futuros negócios, tá? Como estão impactando no mundo corporativo em 2025, já atualmente. Essa é bem recente, essa informação aqui, tá? Então, assim, eu vou voltar para ela daqui a pouco, mas eu vou falar um pouquinho do que é que a síntese do ESG no mundo corporativo atualmente, na questão de empresas, de investimentos, de questão da economia, tudo isso é envolvido no meio, tá? Então, vamos lá. A parte de governo, que eu vou entrar nessa parte nesse momento. Os resultados dessa pesquisa foram os seguintes. O aumento da pressão regulatória e de reporte. Governos e órgãos reguladores em todo o mundo estão implementando e reforçando leis, normas relacionadas a questões ESG. Espera-se um aumento significativo na exigência de relatórios detalhados sobre emissões de carbono, consumo de água, diversidade e inclusão, prática de trabalho justas e governança corporativa transparente. Empresas que não se adequarem enfrentarão multas, sanções e danos à reputação, que é muito importante hoje, tá? Crescente demanda de investidores por critérios ESG, tá? Fundos de investimento, gestores de ativos e investidores individuais estão priorizando empresas com fortes práticas no sentido. A alocação do capital estará cada vez mais condicionada a fatores de sustentabilidade. Por que a gente fala sobre isso? Porque a gente está falando justamente empresas que... o dano à reputação, ele é um dos casos mais importantes que as marcas têm receio hoje em dia.
a parte ambiental ela está muito forte nesse sentido de dano na reputação. Por isso que a gente vê uma crescente demanda de várias empresas querendo a certificação ISO 14001 para se adequar, tanto na parte ambiental como na parte corporativista também, que se trata também da parte de funcionários, da qualidade dos funcionários, da qualidade do ecossistema ao redor, o que eles podem ajudar a comunidade, entendeu? E também nessa parte de gestão de resíduos, tá? Então vamos lá. Falando mais um pouco sobre o assunto. Fortalecimento da preferência do consumidor por marcas sustentáveis. Os consumidores, especialmente as gerações mais jovens, estão mais conscientes e exigentes à relação à sustentabilidade. A escolha por produtos e serviços será cada vez mais influenciada pela percepção da empresa em relação a questões ambientais e sociais. Marcas com compromisso ESG genuíno verão sua lealdade do cliente e participarão do mercado quanto mais crescerem, no caso. Otimização de custos e eficiência operacional. Isso aqui é muito importante, tá? A implementação de práticas ESG, como redução de consumo de energia, gestão eficiente de resíduos, a otimização de cadeia de suprimentos, pode gerar economias significativas e aumentar a eficiência operacional. Mais empresas estarão percebendo que a sustentabilidade não é um custo, mas sim um investimento e retorno financeiro. Então, assim, ainda tem aquela informação de que para você praticar para ter as boas práticas do ISO 14001, você tem que seguir uma regra de matriz de materialidade, porém, algumas empresas ainda têm o receio de aumentar custos operacionais, coisa que isso aí já foi visto que é totalmente fora de situação atual, onde você pode, com a gestão de resíduos, diminuir drasticamente o valor de despesa da sua empresa, tá? E a questão da melhora de atração e retenção de talentos. Profissionais talentosos buscam empresas que demonstram responsabilidade social e ambiental. Ter uma cultura corporativa focada no ESG será um diferencial e competitivo na atração e retenção dos melhores talentos, impactando diretamente na produtividade e a inovação. Quais são os desafios a serem transformados em oportunidades neste momento, tá? Algumas empresas podem praticar o greenwashing, que seria a prática de alegações enganosas sobre o desempenho ESG. O que seria isso? Você dizer que é empresa amiga do ambiente, do meio ambiente, e quando vê, está jogando dejetos no rio, não está fazendo o descarte correto de materiais, não está utilizando as boas práticas da cultura dentro do ambiente de trabalho, da cultura da diversidade, não está ajudando o meio ambiente e a comunidade que cerca, tá? Esses são alguns danos reputacionais. Mensuração e relato de desempenho ESG. A falta de padronização global e a complexidade na coleta de verificação de dados podem dificultar a mensuração precisa do impacto e a comparação entre empresas. Essa parte de padronização é porque, como é um conceito que tem sido implantado mais ou menos de 6 a 7 anos para cá, aqui no Brasil, coisa que fora já tem há muito tempo, está sendo bem difícil de fazer uma linha tênue sobre a situação. Então, assim, atualmente você tem um auditor ambiental, um exemplo, e não tem capacitação necessária para poder suprir a quantidade de empresas que precisam desse serviço, entendeu? Para poder a gente conseguir alinhar esse trabalho em geral. Complexidade nas cadeias de suprimentos globais.
Monitorar e garantir a conformidade ESG em cadeias de suprimentos extensas e globalizadas, que envolvem múltiplos fornecedores e subfornecedores. É uma tarefa árdua, especialmente em relação à questão de trabalho infantil ou condições de trabalho injustas. Isso é muito importante, porque isso pode criar danos reputacionais. Porque o que é que adianta você ter uma empresa que é amiga da comunidade, que respeita a sustentabilidade, quando tem uma subempresa que trabalha para eles, que tem um problema com trabalho infantil, com condições injustas de trabalho. Isso aí pode criar um risco reputacional muito grande e literalmente acabar com a marca de uma empresa. Tá? Engajamento com diversos stakeholders. Alinhar interesses de acionistas, funcionários, clientes, fornecedores, comunidades e órgãos reguladores pode ser um complexo, pois cada um tem sua prioridade distinta. Então, assim, é bem complicado quando a gente faz o alinhamento, mas tem que ser seguido uma regra para poder a gente ter um retorno de investimento, onde eu vou falar agora. A implementação de iniciativa ESG pode existir investimentos significativos em tecnologia, infraestrutura e treinamento. O retorno financeiro não pode ser imediato, que pode desmotivar algumas empresas a curto prazo. Porém, a longo prazo, a gente sabe que isso aí, o retorno com certeza vem, tá? Isso aqui eu falei um pouquinho sobre os resultados, que é justamente o que eu falei ali, sobre o aumento da pressão regulatória de reporte, tá? E que isso é a parte governamental e a parte também de empresas privadas, principalmente bancos de investimento e empresas privadas de alto porte, multinacionais, como exemplo. Crescente demanda de investidores por critérios ESG. Então, assim, se a empresa realmente está se portando como uma empresa que não vai dar risco a um investimento, entendeu? Porque o risco de reputação para um investimento é muito importante, entendeu? O fortalecimento da preferência do consumidor por marcas sustentáveis, que isso vem acontecendo gradativamente, tá? Otimização de custos e eficiência operacional e melhora na atração e retenção de talentos. Essa parte de atração e retenção de talentos, a gente está falando um pouco sobre o significar, sobre o pertencer, sobre ter orgulho de participar daquela empresa e ver que a empresa faz algo pela comunidade, pela sociedade, entendeu? É o orgulho de pertencer, é o orgulho de estar numa empresa que trabalha dessa forma, tá? Conclusão. Em síntese, o ESG corporativo deixou de ser uma iniciativa periférica ou meramente responsabilidade social. Ele se consolidou como um imperativo estratégico com um pilar fundamental para a criação de valor a longo prazo. Ao integrar de forma sistemática e transparente as considerações ambientais, sociais e governança em todas as facetas de suas operações e planejamento estratégico, as empresas não apenas contribuem de forma decisiva para um futuro mais sustentável, mas também fortalecem a maneira exponencial a sua própria competitividade, reputação e performance financeira, tá? A relevância ESG continuará a crescer à medida que os mercados e a sociedade exigirem maior transparência e responsabilidade das corporações. Então, isso vai de cada um, tá? Cada um tem sua responsabilidade, até em casa mesmo, de você fazer questão de compostagem, a separação do lixo, isso é muito importante para o meio ambiente. Então, assim, a terra é nossa casa e a gente tem que fazer o trabalho de casa, a princípio, nós mesmos, né? Gente, desculpa pela demora aí, por tudo. Meu nome é Evaristo, eu aqui tá minhas redes sociais, tá? Só para terminar, para me dizer onde eu sou de Recife, aqui em Pernambuco, trabalho em Alagoas, na Paraíba, como auditor de gestão ambiental. Como eu falei, eu trabalhei muito tempo em empresas corporativas, eu trabalhei 15 anos em banco, então, assim, na parte de investimentos, essa parte. Então, assim, eu vi o ESG crescer no mercado e vi a necessidade de
que as empresas se enquadrassem no meio deste processo. E por isso, hoje em dia, eu trabalho como um ajudante para a sustentabilidade. Tá? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Me ouve bem, né, José Evaristo? Sim, claro. Eu gostaria de agradecer em nome da direção da Uniensino, eu, professor Renato da Costa, que sou o coordenador do Congresso, da 8ª edição do Congresso Internacional Sustentar, gostaria de fazer um agradecimento a você pela sua apresentação, pelo conhecimento que você trouxe para nós na noite de hoje. É você que está aí em Recife, né? É isso, né? Está em Recife? Isso, estou em Recife. Oh, maravilha. Que bacana. Eu agradeço também a Uniensino por abrir um leque tão grande, né? Tipo, você... E assim, como é bom a internet, você está trocando informações, a gente está num congresso aqui, ó. Eu estou aqui, vocês estão aí, tem gente de tanto lugar diferente. E assim, eu estou participando aqui feliz, deixei minha contribuição. Maravilha, José Evaristo. Se precisarem, podem me chamar, fica à vontade. Nós agradecemos muito a sua participação, essa troca de experiência e conhecimento da sua pesquisa. Eu vi ali que você está fazendo um mestrado também, é isso? Já sou formado, já. Eu sou auditor e me formei em gestão ambiental. Que maravilha, então você já é mestre, então tem um contato bom com a pesquisa científica, já sabe como funciona. Transmitir aqui em nome da Uniensino de Curitiba, aqui Paraná, sul do Brasil, um abraço caloroso aos nossos irmãos, né? Irmãos brasileiros aí que estão em Recife, coisa boa. Deve estar um calor gostoso aí pela região, enquanto nós passamos frio aqui. Inverno, mas assim, o inverno daqui não é feito daí, né? Aqui quando dá 27 graus, a gente já tá botando casaco. Olha aqui, eu já tô de casaco aqui, já estamos de casaco aqui, grande parte gripado, mas eu queria deixar um grande e caloroso abraço aí à nossa querida Recife, né? Tenho certeza aí o nosso Nordeste aí participando, já tivemos uma apresentação de Fortaleza também, temos alunos conectados da Bahia, tem aluno de diferentes regiões nossas aí, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, aí, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, temos alunos no Pará, temos alunos do Maranhão conectados, então só temos a agradecer. E José Evaristo, as portas da Uniensino estão mais do que abertas para uma visita sua, quando puder, evidentemente, é claro. Se estiver na nossa... brevemente tá aí por aí. Isso, com certeza eu vou fazer uma visita a vocês. Na nossa Curitiba, aí sinta-se à vontade a nos visitar. Meu grande, forte e caloroso abraço, muitíssimo obrigado pela sua apresentação e contribuição aí para todos que estão conectados na nossa Uniensino TV. Uniensino TV é o nosso canal do YouTube, aqueles que estão presencialmente, aqueles que estão em suas casas, também nas salas de aula assistindo, porque temos aqui salas disponibilizadas ao vivo para assistir o pessoal, o nosso congresso. Muito obrigado, Evaristo. Um grande abraço, viu? E até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os alunos, a todos os participantes do congresso. Foi um prazer. Muito obrigado. Um grande abraço. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado a todos que estão acompanhando aí ao vivo a nossa 8ª edição do Congresso Internacional Sustentar. Olha só que bacana. Tivemos a apresentação aí de Recife, Pernambuco, Fortaleza, no Ceará. Temos alunos conectados da Bahia, temos alunos do Maranhão, temos alunos de Belém do Pará, temos o Paraná aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás e tantos outros. Temos em Angola também, pessoal, estudantes nossos de pós-graduação que estão em Luanda, Angola, assistindo simultaneamente o nosso Congresso Internacional. Temos alunos aí de diferentes pontos aí. A Uniensino, ela já é internacional. A nossa Uniensino já tem convênio aí com a Universidade UNAS do Peru, Universidade Agrária Autônoma de La Selva, do Peru. Temos convênios também com a Universidade Adventista del Chile, do Chile. Temos aí convênio com a Universidade de Antofagasta, também no Chile. Temos convênios com a Universidade Metropolitana de Angola, Luanda, capital de Angola. Temos convênio também com a Universidade Agostinho Neto, também em Angola. Estamos aí cada vez mais em diferentes pontos, né? Não só no Brasil, mas a Uniensino agora ela é mundial, ela é internacional. Aliás, um recadinho muito importante para a semana que vem, dia 26 de agosto, próximo, terça-feira, às 19 horas, teremos aqui a palestra da Alana. A Alana estará aqui representando o Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal. Mais uma palestra importante, essa é em caráter presencial aqui na Uniensino,
na cidade de Curitiba, estado do Paraná, no bairro da Vila Áurea. Aqui estaremos recebendo a presença da Alana, representante oficial do Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal. A Uniensino também tem esse convênio internacional, onde nós estamos desenvolvendo uma parceria que esperamos que dure por muito tempo. Estaremos discutindo aqui aspectos como dupla titulação, como intercâmbio, como palestras, congressos e seminários. Mas, voltando ao nosso Congresso Internacional Sustentar, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a presença de todos aí. Não deixem de assistir as palestras que foram realizadas na segunda-feira e na terça-feira, dia 18 e 19 de agosto. Na segunda-feira, tivemos a grande oportunidade de conversar com os professores Yariza, né? Yariza e o professor Wilson, da Colômbia. Até um detalhe interessante, o professor Wilson estava em Vancouver, no Canadá, quando participava da nossa palestra, né? Em espanhol chama-se charla, né? Então estávamos fazendo a nossa charla ali, e os professores colombianos, um deles residindo em Vancouver, no Canadá, vieram aqui nos prestigiar, evidentemente online, mas ao vivo, no nosso Congresso Internacional. Tivemos também ainda a presença do professor doutor Juan Alfredo Panduro Tuesta, da Universidade Nacional Agrária de la Selva do Peru, conveniada também com a Uniensino, e ministrou a sua palestra também e nos presenteou aí com seu conhecimento. Já na terça-feira, dia 19, tivemos aí a presença da doutora Yamila Peralta, da Universidade Mar del Plata, na Argentina, nossos amigos, vizinhos argentinos aqui. Então, a doutora Yamila, da Universidade Mar del Plata, esteve presente aqui e ministrou a sua palestra, né, fez a sua apresentação sobre o liderazgo, né, a liderança transformacional para a sustentabilidade. E também tivemos a grata presença do professor Eric Mendenez, da Universidade do Equador, que esteve presente aqui, evidentemente, na nossa charla online, trazendo o seu conhecimento e a sua experiência. Isso mostra, pessoal, o trabalho que a Uniensino vem realizando, né, abrindo fronteiras, desbravando os continentes. Estamos aí presentes em diferentes pontos da América Latina e também agora em Angola. Estamos também estendendo para outros países. A Uniensino cada vez mais aí, mostrando para que veio, mostrando a sua competitividade no mercado, mostrando aí as suas qualidades, os seus atributos e fazendo com que todos tenham oportunidade, né, de se desenvolverem, se aperfeiçoarem e terem acesso, pessoal, a contato com profissionais de alto gabarito e experiência internacional. Volto também a reforçar os editais que estão presentes aí nas salas de aula, né, tanto aqui no campus Vila Auer quanto no campus Neoville. Estamos aqui distribuindo, colocando em salas de aula o edital para chamamento para aqueles que se interessarem a fazer parte do nosso grupo de pesquisa internacional, o qual estaremos trabalhando com o Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal. Eu sou responsável pelo grupo de pesquisa e estarei selecionando aí cinco acadêmicos para participarem do nosso grupo de pesquisa. A Uniensino cada vez mais mostrando a que veio. A Uniensino cada vez mais mostrando que está aí disposta a ampliar, né, os seus trabalhos para ensino, pesquisa, extensão e possibilitando a você, acadêmico da Uniensino, a ter acesso, a ter contato a esses conteúdos tão importantes e necessários, não somente em nível nacional, mas agora ainda muito mais em nível internacional. Então, eu agradeço vocês. Dentro de alguns minutos teremos ainda mais uma apresentação. Peço a vocês que continuem ligados, continuem aí nos acompanhando. Breve, mais 5 minutos, já teremos mais uma apresentação. Até já! Olá, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. Boa noite a todos, né? Eu sou Jéssica Bonfim, sou engenheira química, engenheira de produção. Atualmente sou mestranda do programa de pós-graduação em tecnologias ambientais da UTFPR, Campus Medianeira, né, na Universidade Federal Tecnológica do Estado do Paraná. E a ideia, eu vou falar um pouquinho sobre o meu experimento, meu trabalho, né, que é sobre o potencial agronômico do biocarvão no crescimento inicial do milho. Esse eixo temático, ele se enquadra na sustentabilidade e agricultura, e em parceria, né, com colegas da Unifespa, eu vou mostrar a ideia central desse trabalho, que ela é simples, né, mas ela é poderosa, porque ela busca transformar resíduos, né,
agrícolas como insumos, né, com valor agregado para ser aplicados no solo. Então, esse trabalho, ele é feito com algumas parcerias e vou mostrar alguns resultados para vocês. Vamos lá. Só para contextualizar, o milho, ele é uma das culturas mais importantes do mundo, ele ocupa um papel central na segurança alimentar, na produção industrial, na produção animal, e no Brasil não é diferente, né? Além dele ser uma das commodities principais, ele é base para ração, biocombustíveis e até bioplásticos. E junto desse fator importante que o milho traz para nós, também existem algumas problemáticas que seria a quantidade de resíduos obtidos, né, nesse processamento, né, de beneficiamento do milho, que muitas vezes eles são descartados ou mal aproveitados, ou descartados de maneira inadequada. E neste cenário que se enquadra o biocarvão, que ele é um material produzido por pirólise, né? Pirólise, ela é a decomposição da matéria orgânica na ausência, ou quase ausência, né, de oxigênio, que é rico em carbono estável. Ele é um material poroso que tem a capacidade de retenção de água e de nutrientes. Então, esse trabalho está embasado nessa discussão com agricultura sustentável e economia circular, porque eu utilizo um resíduo, né, para ser integrado no seu processo, né, no seu processo, né, de produção, no caso do milho. E isso, né, transforma, ele se enquadra nessa economia circular. O objetivo desse trabalho, então, ele é basicamente avaliar o potencial do biocarvão, com esse biocarvão obtidos de resíduos do processo de beneficiamento do milho no crescimento inicial, com doses, né, de 0, 5, 10, 20, 40 e 80 miligramas por hectare, que foram tratadas, né, e então foi possível medir a matéria seca da parte aérea e radicular e a total. Além também que foram feitas no decorrer do experimento medições de teores de clorofila, A e B e total. E a partir disso foi possível, né, analisar as respostas agronômicas e fisiológicas. Bom, a relevância dessa pesquisa. Então, né, como comentado, o milho, ele é uma cultura muito estratégica para o Brasil e para o mundo, e ele gera, né, esse volume de resíduos que são pouco aproveitados. Então, a ideia é utilizar algo, né, que seria descartado de maneira inadequada, né, para algo positivo, né, que, no caso, representa menos impacto ambiental, né, além de contribuir com o solo, né, trazer atributos físicos, químicos, biológicos, nutrientes, essa retenção de água, né, que se enquadra também na escassez hídrica. Então, além de estimular a microbiota, entre outros, como o próprio sequestro do carbono. As principais teorias envolvidas foram, então, a pirólise controlada a altas temperaturas, né, foram feitas rampas, que aí eu vou abordar mais na metodologia. Essa alta propriedade de estabilidade, de porosidade, a grande área superficial do biocarvão, né, e também foi que está linkado, né, estão de acordo com outros trabalhos sobre biocarvão. Como de Shen, que ele fala sobre o aumento da fertilidade e da atividade microbiana, também sobre o melhoramento do crescimento radicular e da tolerância do estresse hídrico, né, de Assari, e a resposta ideal em doses moderadas. Bom, vamos lá. A metodologia. O experimento ele foi basicamente em duas etapas. A primeira, que foi a produção do biocarvão, né, que então eram 6 tipos de resíduos, né, que foram obtidos, né, com granulometrias diferentes. Então foi feita essa pirólise em mufla por uma rampa. Então
a cada 100 graus Celsius, esperava 7 minutos para ter essa decomposição dos materiais voláteis, né? E aí, a 207 minutos, a 307 minutos, a 407 minutos, ao atingir 500 graus, então foi esperado por 60 minutos para ter a certeza, né, da carbonização total desse material. Então, assim, a pirólise, ela influencia as propriedades do biocarvão, né? Então, ela dá essa estabilidade ao carbono fixo, mas também alguns nutrientes, eles são perdidos durante esse processo. A segunda etapa, ela foi constituída pelo cultivo, né, do experimental. Então, foram utilizados vasos plásticos de 1 litro, né? O solo utilizado foi o solo da própria UTF-PR, da região oeste aqui, que ele é característico, é um latossolo, ele é um pouco mais ácido, e aí foi, então, colocado 1 quilo em cada vaso, foram utilizados 60 vasos no total, e 1 quilo em cada vaso, sendo para cada tratamento 10 vasos. E aí, então, foram o de 0, né, o de referência, o de 5, a dose de 5, de 10, 20, 40 e 80 miligramas por hectares. Então, foi adicionado essas doses, esse biocarvão nesse solo, e 4 sementes de um milho híbrido comercial. Após a germinação, foi, então, feito o desbaste dessas duas plantas e deixado 2 para cada vaso. Então, foi controlado diariamente com irrigação, né? Sempre cuidando com ou estresse hídrico ou também com encharcamento. Então, a irrigação ela ia de acordo com cada dia. No 21º dia, foi aplicada a ureia, porque visualmente as plantas elas estavam com uma deficiência, né, de nitrogênio, porque elas estavam muito amareladas. Então, a gente aplicou, né, 30 ml em cada vaso. No 24º foi feita a leitura do teor de clorofila, A e B a total, e no 33º dia, então, foi feito o desmanche do experimento. E aí foram separadas, né, a parte aérea da parte radicular, lavadas, né, e colocadas secar em estufa por 2 dias a uns 65 graus. Então, a gente pegou essa parte crítica mesmo do milho, né? Essa etapa principal aí para obter os resultados. Bom, os resultados da biomassa. É possível notar pelo gráfico também que a parte da raiz, ela teve uma melhor resposta, sendo que o R quadrado dela ali, ela deu maior que 93, 0,93. Então, indica que ela teve uma boa resposta, só que a dose máxima dela foi de 40, né, miligramas por hectare. Depois disso, houve um declínio. Então, com a literatura, também existe uma dose de equilíbrio, que a partir desse ponto máximo, ótimo, o biocarvão ele pode alterar o pH, a salinidade, prejudicando a planta. Então, doses excessivas, elas não são boas, né, para o desenvolvimento da planta. Já na parte aérea, não teve uma resposta muito representativa, porque ela altera principalmente a parte radicular, assim como outros estudos também. O ganho radicular médio foi, né, de 2 gramas por vaso, e o aéreo foi de 0,8. Agora, a parte da clorofila também apresentou boa resposta na B, teve uma boa interação, né, com a clorofila e em relação às doses de biocarvão. Então, a clorofila ela é um marcador do estado nutricional e também da fotossíntese. E já com a A não teve muita resposta, foi muito discreta, e assim como a total.
Então, neste caso, é interessante notar que a clorofila B, ela pode ser utilizada como um biomarcador fisiológico, sensível a essas mudanças do solo. Então, ela pode nos dar uma resposta, né, mais rápida da planta em relação às condições do solo. Então, os resultados, eles confirmam, né, com alguns achados da literatura, uns achados mais atuais, né, que doses intermediárias, elas aumentam a biomassa, principalmente radicular. Doses muito altas, ela pode prejudicar o pH, a salinidade e os nutrientes. E também que o biocarvão, ele melhora essa atividade microbiana e essa eficiência hídrica. Então, né, no experimento, a gente pode notar que a dose de equilíbrio foi de 40, né? E acima disso, ela não traz muitos ganhos, né? Além de também, da clorofila B, a gente pode colocar como um biomarcador fisiológico das plantas, né? Para estudos futuros. Então, os resíduos de milho, né, tem um grande potencial agronômico significativo, utilizados como biocarvão, porque além de contribuir com a economia circular do próprio produto, né, ou também pode ser utilizado em outras culturas, ela também ela promove, né, ganhos de biomassa, ela pode trazer a clorofila B como um biomarcador, e já na parte aérea, ela não teve muitas respostas, né. Bom, eu quero encerrar essa apresentação, né, com imensa gratidão por participar desse congresso, com os colegas que também me acompanharam, né, e deixar uma mensagem, né, que a gente pode lembrar sempre que cada resíduo agrícola, ele carrega em si um potencial de renovação. Então, transformar resíduos em solução é mais do que ciência, é um compromisso com a agricultura sustentável e com o futuro do nosso planeta. Muito obrigada a todos, muito obrigada por prestarem atenção, e seria isso. Muito obrigado, Jéssica Bonfim, uma alegria muito grande, satisfação muito grande tê-la conosco. Você está em qual cidade mesmo, por gentileza? Eu sou de São Miguel, né, na verdade, que é do lado de Medianeira. São Miguel. São Miguel do Iguaçu. São Miguel do Iguaçu, perfeitamente. Então, um caloroso abraço aqui da Uniensino para todos aí de São Miguel do Iguaçu. Um prazer enorme ter a sua participação aqui, o meu muito obrigado. Tema extremamente importante e relevante, né? Muito dentro daquilo que estamos conversando, Jéssica, ao longo da nossa 8ª edição do Congresso Internacional Sustentar. Veja que interessante, foi mencionado pelos palestrantes da Colômbia, também pela doutora Yamila da Argentina, manifestou também, né, nas suas explanações muitas coisas semelhantes à sua apresentação, ao seu ponto de vista, à sua pesquisa. Então deixamos aqui um grande abraço, muito obrigado pela sua apresentação, pela sua presença, e conte conosco sempre, né? A Uniensino está aqui de portas abertas para recebê-la, eventualmente uma visita, vem aqui no nosso campus, na nossa biblioteca, vem aqui conversar com os professores. A Uniensino está sempre de portas abertas para todos os seus acadêmicos. Muito obrigado, Jéssica. Um grande abraço. Abraço. Então, pessoal, mais uma apresentação aí, a nossa acadêmica Jéssica Bonfim, São Miguel do Iguaçu, lá próximo à Foz do Iguaçu, aqui no Paraná. Um abraço especial aí para os nossos amigos aí, nossos companheiros aí da região aqui do estado do Paraná, né, próximo à Foz do Iguaçu. Veja que interessante, o nosso congresso, ele traz aí participações em diferentes cantos, né, no nosso Brasil. Já tivemos Recife, já tivemos Fortaleza, Foz do Iguaçu, tivemos aqui a presença em loco aqui dos estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo. E mais uma vez, lembrando que a Uniensino está cada vez mais expandindo as suas fronteiras, né? A Uniensino hoje, ela não é só mais uma instituição de ensino superior de caráter nacional. Nós temos hoje parceria com Portugal, Chile, temos parceria com o Peru, temos parceria com Angola na África e tantas outras que estão aí sendo desenvolvidas, né? Estamos em grandes tratativas, estamos aí presentes em diferentes pontos, aí levando sempre o que há de melhor em termos de ensino, pesquisa, extensão e a qualidade do ensino.
Então, deixamos aqui um forte abraço a todos que estão aí nos prestigiando na noite de hoje, né? Nosso terceiro e último dia do Congresso Internacional Sustentar. A Uniensino, todos os anos, vem trazendo aqui palestrantes para vocês acompanharem. Acesse lá, entre nossa Uniensino TV, canal Uniensino TV no YouTube. Não deixe de entrar lá, assista as palestras, faça uso desse conhecimento, da experiência dos professores que estão lá, profissionais de mercado. Tivemos aí profissionais da Colômbia, Argentina, Peru, Equador. Em edições passadas tivemos profissionais aí da África. Tivemos aqui a presença de uma palestrante dos Estados Unidos, né, que fez o seu doutorado em Bolzano, na Itália. Está aí hoje residindo no Brasil, reside no estado de Santa Catarina, mas esteve aqui presente na edição passada, presencialmente aí. Evidentemente, aqueles que assistiram tiveram a oportunidade de assistir também pelo YouTube, tiveram a oportunidade de ter aí a palestra de uma profissional, de uma pesquisadora norte-americana que estudou na Itália e estava residindo no Brasil. Então, a Uniensino, a cada ano que passa, vem trazendo profissionais de diferentes cantos do Brasil e do mundo, especialmente, porque o nosso congresso ele é internacional. Então, para os próximos anos, certamente teremos aí novidades, outros profissionais que irão abrilhantar o nosso congresso. E aproveitem, pessoal, façam uso desse conhecimento, aproveitem para os seus trabalhos de sala de aula, talvez até para o TCC, né, trabalho de conclusão de curso, para aqueles nossos estudantes que estão fazendo já pós-graduação, podem se interessar também por alguma temática, por algum item, algum elemento que foi aqui discutido em nosso congresso e realizar o seu trabalho. A Uniensino sempre pensando aí, né, na melhoria contínua dos seus processos internos, das suas atividades, levando a vocês essas oportunidades, pessoal. Aproveitem, participem dos congressos, dos seminários, das atividades que são aqui oferecidas a vocês. Mesmo porque grande parte dos nossos estudantes, né, vocês precisam aí ter determinadas quantidades de horas, né? Cada curso aí tem sua determinado tipo de hora para atividades extensionistas, atividades complementares. Então vocês precisam sempre estar atentos aos recados. Entre nas nossas redes sociais, acompanhem o nosso Facebook, nosso Instagram. A Uniensino tem lá sempre disponibilizando, está sempre disponibilizando informações, está sempre fazendo postagens, convidando vocês aos eventos, às palestras. Entrem no Jacad também, a nossa ferramenta. Entrem lá no Jacad, onde vocês encontram recados, informações. Alguns alunos me perguntam, professor, como é que eu acesso? Converse lá com o seu professor, converse com a secretaria, peça auxílio aos seus tutores, você que é nosso aluno online, né? Peça nosso aluno em AD, peça auxílio às suas tutorias para que lhe orientem, mas não deixem de fazer os acessos. Acompanhem sempre. A Uniensino está disponibilizando a todo momento informação, pessoal. Então, façam uso dessa informação para que não fiquem aí, né? Puxa vida, perdi o evento, não sabia da existência do evento. Puxa vida, eu não sabia do congresso. Ora, os editais estão sendo disponibilizados nas salas de aula aqui, né, para os nossos alunos em caráter presencial, estão tendo lá o edital de chamamento para o grupo de pesquisa, o qual eu sou coordenador. Mas você, nosso aluno EAD, também tem acesso por meio do Jacad, por meio do portal, do nosso sistema, você tem lá as informações. Então sempre entre em contato com as nossas tutorias, para que você possa estar sempre muito bem informado. A Uniensino está sempre atenta a isso e procura disponibilizar em tempo hábil, para que você possa estar atento e não perca os nossos eventos, as nossas atividades. Pessoal, estamos chegando ao final, então, da nossa 8ª edição do Congresso Internacional Sustentar. Deixando aqui um grande abraço a todos, agradecendo pela presença, agradecendo, né, mesmo que à distância, aos nossos queridos palestrantes aqui da América Latina que se dispuseram a prestigiar o nosso evento. Mais uma vez, eu deixo um abraço a todos os nossos polos aí espalhados pelos mais diferentes cantos do nosso Brasil e também aos nossos alunos internacionais, que temos alunos lá em Angola, na África, em Luanda, capital, que estão lá, capital de Angola, Luanda, estão lá nos assistindo. Temos alunos de pós-graduação que estão lá nos acompanhando também. Um abraço especial a todos que nos prestigiaram na noite de hoje e nesses 3 dias de congresso. Um grande abraço, agradecimento à nossa reitoria e vice-reitoria, direção geral, direção acadêmica e todos aqueles que puderam contribuir com o nosso evento. O Congresso Internacional Sustentar está na sua 8ª edição e buscando sempre a melhoria contínua
melhorando a cada tempo, a cada etapa, a cada período, para trazer sempre o que há de melhor para todos vocês. Eu, professor Renato da Costa, coordenador do evento, também professor da casa, coordenador dos cursos de pós-graduação e líder do grupo de pesquisa, inovação e sustentabilidade. Deixo aqui um forte e imenso abraço a todos vocês, agradecendo a presença, agradecendo os likes e não deixem de acessar a Uniensino TV, o nosso canal do YouTube. Prestigiem, deixe o seu comentário, faça uso desse material rico e importante que tenho certeza que vai engrandecer ainda mais o seu conhecimento, o seu currículo e a sua formação. Um abraço a todos, muito boa noite, um grande abraço e nos vemos na 9ª edição do Congresso Internacional Sustentar em 2026. Até lá, pessoal. Forte abraço. Obrigado.